De volta com o Educador Entrevista, nós falamos hoje um pouquinho a respeito do trabalho realizado pela Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo, aqui na companhia do Tiago. Tiago, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, eu que agradeço a participação. Também na companhia da Giovana, obrigado pela presença, Giovana. Nós agradecemos. E com o Alexandre, obrigado pela presença. Obrigado, nós agradecemos. Bom, Tiago, vamos falar um pouquinho a respeito da Mocidade, né? Como funciona, né? Quanto tempo você participa e como é que vocês desenvolvem o trabalho? Na verdade, o tempo, eu estou na casa, no Centro Espírita mesmo, Eurípides Barçanufo, já faz 26 anos, mas que eu estou com a Mocidade são 3 anos. Né? Então, tem toda a parte doutrinária, que a gente faz os ensinos aos sábados, né? Que é o ensino religioso, a questão de todo o andamento que a gente tem dentro do conhecimento espírita. Né? E só que aí a gente veio pontuando alguns problemas que a gente vem percebendo que vem crescendo muito. Né? A gente vê o jovem se perdendo, a gente vê o jovem cada vez mais procurando ou psiquiatra, ou psicólogo, ou em estado depressivo, ou até suicídio, que a gente vê que vem acontecendo. E a gente fala assim que a gente aprende Jesus, só que se a gente não coloca em prática para fora da casa, né, não começa a surgir tanto efeito. Então foi onde a gente começou a criar os projetos para inserir o jovem tanto nas atividades de todo o núcleo da instituição, né, do centro, quanto para fora, para começar a atender também quem precisa lá fora. E, de fato, parece que a gente vive um período muito pontuado nesse sentido, né? Muito discurso de fé e pouca ação relacionada a esse discurso. Exatamente. Eu falo assim que o jovem ele está dentro da casa ou qualquer instituição religiosa, né? E a gente tem que quebrar, eu acho que o mais difícil é quebrar esse conceito de que jovem tem que curtir, jovem tem que aproveitar somente, para quando eu ficar mais velho, ou a gente sempre escuta assim, quando eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa destinada para o bem. Só que se a gente não ensinar o jovem a dividir o tempo, para ele dar atenção para quem precisa, quando ficar mais velho, eu falo assim que fica mais complicado ainda, porque a gente não vai dar atenção para isso. Eu vou ser indiferente para quem precisa, eu sou indiferente com a dor alheia, né? E, de fato, a gente acaba notando exatamente isso, né? Como se colocasse na nossa cabeça, e a gente ouve muito isso, né? O jovem é o futuro, né? Quando não é, né? Quando é o presente mesmo, né? Quando está aqui para fazer a diferença já a partir do hoje. Exatamente, e é isso mesmo. Giovana, como é que tem sido a sua participação? Como é que começou o seu interesse aí para participar? Bom, eu estou com o Tiago há 3 anos, né? Eu entrei 1 ano antes. Mas é isso, buscar Deus, buscar Jesus, mas de uma forma mais leve também pra gente. Então, faltava na minha vida isso, um pouco de trazer Deus para nós, mas também agir, não ficar só na parte, vamos dizer assim, teórica. Trazer para a prática, ver tudo que a gente aprende e aplicar, que eu acho que é essencial. Tudo que a gente aprende, a gente colocar em prática, né? Porque também tem uma outra coisa hoje em dia que de fato a gente também vê muito, que é a cobrança do papel do outro, né? E esquecer que eu tenho que cuidar primeiro do meu quintal, antes de cobrar bagunça no quintal do outro. Tem isso também. Fazer a nossa parte, né? Que eu acho que a gente quer muito que os outros façam, mas a gente não pensa, né? O que a gente pode fazer. Então, agora é o que a gente está fazendo. O que nós podemos fazer, não para mudar só ou ajudar dentro da nossa instituição, mas os outros. Não tem fronteiras. Os projetos que a gente está tentando fazer é não ter fronteira. Quem precisar de ajuda, a gente está tentando, de uma forma ou outra, pensar em alguma coisa. E até para, de fato, conhecer outros projetos que acontecem na cidade, né? Porque parece que muitas vezes a gente vive em outro mundo, né? A gente não conhece as entidades, não conhece os trabalhos, né? Aí acho que quando a gente começa a conhecer, a gente vê o quanto a gente ajuda pouco. Tem isso também. Exatamente. Também com o Alexandre aqui. Alexandre, como é que surgiu aí o teu interesse em participar e como tem sido aí a partir daí? Bom, assim como a Giovana, também estou no centro aí, junto com o Tiago, desde o início, há 3 anos. Só que eu entrei bem antes, na verdade eu sou de dentro da casa, realmente. Eu nasci na casa espírita. E de uns tempos para cá, depois de uns 3 anos, nós começamos aí a exercer com maior frequência alguns eventos do centro, praticar mais, exercer mais aquilo que a gente aprende do centro, que é baseado nas obras espíritas. Então não havia de fato um trabalho focado com a juventude capitaniana, né? Tinham jovens dentro do centro espírita, mas não um trabalho direcionado. É isso, né? Eu falo,
A dificuldade maior é exatamente isso que a gente está falando. A gente pontua que o jovem precisa fazer alguma coisa, a gente tem eu falo assim, aquele vergão que todo mundo fala, essa juventude está perdida, mas se dentro da minha casa, por exemplo, eu não tenho esse preceito de ensinar Jesus, independente de religião, se eu, como pai, como mãe, não ensino, como que eu vou querer cobrar do jovem mais tarde uma postura diferente, né? Então eles precisam, eu falo que colocar na prática, a gente colocou na camiseta, né, o amor sem fronteiras, porque não tem essa bandeira, não é só porque eu sou espírita, eu só vou ajudar o núcleo espírita, as atividades dentro da casa, não é para isso, né? Eu falo assim que independente, todos nós somos cristãos, então tem que sair para fora, tem que ir executar, independente do setor, né, independente da área, mas eu falo assim, levar o amor e levar a boa vontade em fazer alguma coisa para frente, né? Sem dúvida. E muitas vezes a gente nota que falta isso, né? Falta esse rito de passagem mesmo. Quando a gente pensa na estrutura de quase todas as instituições, ou ela pensa no futuro e começa a preparar pessoas para desenvolver o trabalho, ou a gente tem ausências aí de lideranças, de pessoas que vão fazer essa parte. Eu falo assim, acho que Batatais são 22 instituições, né? Se não se pensa em inserir a criança em pequenas atividades, inserir o jovem para fazer algo, eu falo assim que o trabalho no meio do caminho vai morrendo, porque se eu não estou inserido, eu sou indiferente com aquilo, né? Eu não me preocupo. Por isso que eu falo, o jovem tem que estar inserido desde o começo, é dividir o tempo, é desejar isso, para que as coisas cresçam e não diminuam, né? Para que não feche, para que abra mais ainda. E a Alessandra perguntando, né? Como é que os jovens podem iniciar nesses trabalhos? No caso de vocês, são apenas os que seguem a doutrina espírita ou em algumas ações vocês abrem para toda a comunidade participar? A gente abre para todo mundo estar participando, né? A gente fala o grupo de jovens, mas tem bastante pessoas que ajudam para fazer os trabalhos, mas é só estar indo na casa. No caso da mocidade, por exemplo, que é do sábado, das 4h30 às 6h, lá corre toda a informação de atividade, a agenda deles até o final do ano. Então, para a pessoa estar participando, ela precisa só ir lá, estar se informando, né? Mas acaba participando mais os jovens que estão nas aulas, né? Mas é só ir lá. Mas dentro da estrutura tem a parte de estudos espíritas, Sim. Também tem isso. Vocês estão com uma agenda agora que seria um café da tarde lá na Comunidade Divina Misericórdia. Como é que vai funcionar isso? Isso. No dia 22, agora no domingo, a gente vai estar indo lá na Casa Divina Misericórdia para fazer esse café da tarde. Então, onde a gente entrou com a campanha de pedidos de doação, tanto para as coisas que a gente vai servir no café da tarde para eles, né, que o intuito é estar se interagindo com o pessoal que está abrigado lá, e a gente está levando também uma bagagem de coisas por trás para dar assistência na casa, né? Como eu fui lá, eles precisam, por exemplo, fralda geriátrica, né, a parte de, às vezes, de roupa, de comida, roupa de cama, né? Então a gente está tentando levar junto com o café da tarde essa bagagem para estar ajudando eles. E de fato também é um contato diferenciado, porque às vezes a gente vai em alguma entidade, faz uma doação, nem conhece direito do trabalho, essa possibilidade de estar lá e de ver de fato próximo à necessidade, de conhecer as pessoas, também é uma maneira até de pensar depois a maneira correta de ajudar, né? Não só aquela ajuda de rotina, mas como poder fazer o trabalho ainda melhor. Essa questão do contato pessoal sensibiliza as pessoas. Porque o maior problema hoje em instituição é aquela coisa, eu dou dinheiro, está aqui, tchau, não sei o quê. Eu não estou interagindo e eu não tenho contato com o ser, né? Eu não tenho aquele carinho. Quando se começa a desenvolver isso com maior intensidade, com maior facilidade, se dá mais valor, se dá mais respeito para o próximo. E o jovem também para com aquela coisa de que a minha vida é um problema, é porque a minha vida é mais difícil. Não, a gente começa a ter contato com coisas, com dores que a gente fala, né? E são muito maiores. Aí o jovem vê também que o que ele acha que é dor é uma bobeira, é uma coisa muito pequena. Né? Sem dúvida. Dentro da rotina aí, Giovana, né, como é que tem sido? E a Cleide perguntando aí como é que está a participação feminina dentro do grupo. A gente é bem dividido, vamos dizer assim, quanto à participação. Tem tanto meninos quanto meninas. E nos sábados, a gente, como o Thiago já tinha falado, a gente tem a parte da doutrina, né, do estudo da doutrina, e também a gente pensa nesses projetos. Mas de sábado
é mais focado assim para o estudo da doutrina, que a gente está em grupos no WhatsApp, depois, né, que a gente vai conciliando, tanto no sábado quanto depois fora. Não acaba só no sábado, a gente vai lá no sábado, estuda, faz o estudo e morre ali. Não, na semana inteira a gente vai conversando, vai interagindo e pensando também, né, no que pode ser feito. Sem dúvida. E de fato, tem essa questão prática aí de todo mundo contribuir um pouquinho, né, com ideias, com sugestões. Então, isso também dá um movimento sempre. Com certeza. Dentro da atuação. E pensando nesses 3 anos aí, né, como é que vocês enxergam lá atrás, quando começou, e agora, com uma dinâmica de projetos? Então, eu fiquei muito satisfeita, assim, com todo esse ano que a gente começou a colocar em prática, que já era um pensamento nosso, desde o começo, colocar em prática o que a gente aprende. E aí, esse ano, a gente, não, vamos fazer, não ficar só no falar, não. Vamos começar a colocar em prática, porque se a gente for deixando, não, para depois, nunca faz. Então, não, começamos a fazer e agora, se Deus quiser, a gente vai mantendo, agregando mais pessoas que a gente quer, não quer ficar num ciclo fechado, só de lá, não. Agregar mais pessoas, abrir a oportunidade para as pessoas participar, não só nós. O nosso intuito é também ajudar e abrir oportunidade para as outras pessoas. E até na questão prática aí de conhecer outras estruturas funcionais da cidade, né? Acho que isso é importante ter esse intercâmbio aí, até para conhecer projetos, porque às vezes na rotina de vocês você fala assim, a gente não sabe mais o que ajudar, como ajudar, e às vezes aparece um projeto lá que está do tamanho com a necessidade que vocês podem colaborar. Sim, é o nosso intuito de não ajudar só lá no centro, né? Ajudar a quem precisar, quem pedir, não, estamos precisando, a gente, independente de religião, de público-alvo, o que a gente puder fazer, a gente vai se desdobrar e vai tentar fazer. E, Alexandre, quando se pensa aí, né, nessa possibilidade de multiplicar, de ajudar, muitas vezes a gente acaba refletindo até nas coisas da rotina do nosso dia a dia mesmo, a própria escola, convívio com a família, né, o quanto muitas vezes a gente deixa de participar mesmo e de ajudar, e o quanto o grupo ajuda a gente a refletir nisso. Sim, eu participo, assim, como todos, assim, de vários programas dentro do centro, de várias atividades. Uma coisa que é de verdade, é espontânea, muito bom, assim, a gente está ajudando sempre. E assim como você disse, algumas coisas a gente acaba deixando de lado para poder ajudar, porque não é uma coisa que a gente se sente obrigado, é uma coisa que a gente sente prazer em fazer, a gente se sente bem fazendo, sabe? Então, às vezes, deixar alguma coisinha de lado, por exemplo, o estudo, às vezes alguma coisa assim, dá para ler depois, para conseguir entrar nesse esquema. Eu recebo agora também o Samuel, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, Samuel, você trabalha além, né, de várias estruturas lá dentro do centro, também ligado muito com relação à questão da música, que você também desenvolve no Cisco nos Olhos, na banda, né, como é que é esse trabalho lá dentro? Dentro do Centro Espírita. Isso. É muito importante, né? Hoje em dia, que o Thiago tinha comentado ali, que o jovem se perde muito fácil, né? Nos problemas mundanos e problemas de casa. E assim, eu acho que a música tem um trabalho, assim, você sabe que muito é essencial. Porque lá como a gente executa leva o jovem, né, para aprender o instrumento, para tocar no grupo de música, e assim ele ocupa o tempo, né, com música, com arte, com coisa boa. E a música, ela instiga o sentimento da pessoa. Então, é muito importante não estar fazendo outras coisas, podia muito piores, né? Então, E música trabalha concentração, trabalha sensibilidade, então ajuda em vários princípios aí. E uma coisa que é interessante também é que o Centro Espírita, historicamente, sempre teve esse contato com música há muito tempo, né? Marcelo, Pousa, todo mundo que tem um trabalho já de... exatamente. Eu comecei, inclusive, lá, né? Não tive esse contato todo com o Centro Espírita, mas há 10 anos, quando eu comecei música, foi pelo Centro Espírita Barçanufo. Fui o primeiro aluno de teclado que teve lá, o professor Luiz. Foi muito importante. Sem dúvida. Então, tem esse contato muito, muito bom, né? Centro Espírita com música.
E, de fato, é isso que você coloca, né? O quanto você pode trabalhar várias ferramentas com o mesmo propósito, que é auxiliar no crescimento do próximo, né? Muitas vezes a pessoa está lá para isso, para uma aula de música, nem pertence à parte espiritual aí, mas está dentro desse conceito. Sim, sim, com certeza. É o trabalho social que importa, né? Tirar os jovens da rua e do caminho errado, né? Caminho de sofrimento. Tiago, a Natália perguntando aqui como é que as pessoas podem colaborar nesse café ou nas demais ações que vocês realizam. Bom, mais fácil para estar conseguindo colaborar, para estar indo lá, tem a Oficina Escola, que é do lado do Centro Espírita, né, que nós temos a Lucimire, que trabalha no atendimento lá, pode estar ligando no telefone, que é o 3761-4319, pode estar levando lá, né, ou me liga, ou deixa agendado, a gente senta, conversa, se a pessoa quiser ir lá, mas é só estar direcionando direto lá na Oficina Escola, que ela já passa para mim, no caso, né. Perfeito. Retomando, para as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho, a pergunta da Érica aqui, dias que vocês se reúnem, como é que pode fazer contato, se tem algum contato via rede social também? Tá. No caso, assim, no geral nós temos de segunda e de terça o curso doutrinário, que é para os adultos, né, que é das 8 às 9. Nós temos na quarta-feira a palestra e o curso Infanto-Juvenil, que também, indo no centro, tem todo esse acesso às informações, projetos, atividades da casa. E no sábado, no caso, que é a mocidade, que é das 4h30 às 6 horas da tarde. Tem a nossa página no Facebook, que é a MEPEB, né? E também tem o contato, o mais fácil é pelo Facebook, né? Que sou eu que estou lá administrando, eu consigo responder. Mas o melhor mesmo é estar indo lá direto na casa. Fala comigo ou com quem estiver responsável pelos cursos. Perfeito. E se quiser colaborar com algum item para o café, para alguma doação lá para casa, também tem essas informações com vocês? Tem sim. Maravilha. Tiago, eu quero agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição do trabalho de vocês, parabenizar pela iniciativa e esperar que cada vez mais vocês consigam aí atrair, né, pessoas para essa obra tão bacana e, mais do que isso, né, conseguir estender as ações para toda a cidade. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar trazendo o trabalho aqui. Giovana, obrigado pela participação e o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade de passar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz. Também obrigado pela presença com a gente. Parabéns aí pelo trabalho com música, não só lá no centro, mas com todas as parcerias aí possíveis. E o programa está aberto também para as apresentações aqui. Ok, obrigado pelo convite. Bom, no próximo bloco a gente fala um pouquinho de alimentação saudável, né, de nutrição e qual a alimentação correta para esses períodos aí de calor intenso. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de alimentação nesse período aqui de verão, né, de calor intenso, na companhia da Michele. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição quando vocês precisarem. Bom, todo mundo falando desse calor intenso, né? E uma das questões aí que sempre vem em mente é o que é adequado para comer nesse período, né? A gente já pode preparar aquela feijoada para o almoço de hoje ou não é recomendável? Não. Bom, depende, né? Depende da disposição que você está a supor depois com esses alimentos, né? Mas uma alimentação mais leve é bem mais adequado nesse período, né? Muito calor, hidratação, sim, é fundamental agora, né? Uhum. A hidratação é uma questão que gera sempre muitas dúvidas. Quando se pensa na questão dessa rotina de hidratação, né? O ideal mesmo é água, porque a gente vê a questão dos isotônicos, hidrotônicos e todos os tônicos disponíveis no mercado aí, quando eles são recomendáveis e se são de fato recomendáveis. É que, na verdade, assim, com o calor intenso, agora nesse período de calor, mudança de horário de verão e tudo mais, as pessoas acabam se submetendo a mais, ficar exposto ao sol, né? Então, a hidratação, independente da bebida, tem que fazer o consumo. Então, assim, a água, um consumo ideal no mínimo 2,5 litros por dia, quanto mais melhor, tanto na retenção hídrica, que isso alivia bastante. Como agora, no calor, o pessoal tem o hábito, né, de se dispor, porque clareia um pouco, fica claro um pouco mais tempo,
eles têm o hábito de fazer o exercício físico, né, no final da tarde. E, querendo ou não, ainda tem esse sol, esse calor. Então, o que eu, como nutricionista, oriento? Como tem nessa atividade física uma perca de potássio, de sódio, com uma base de um alimento adequado, uma hidratação adequada, seria uma água de coco. Em vez de pegar esses alimentos prontos no mercado, que acha que vou suplementar com isso, vou tomar isso que é bom, vai para a parte mais básica, pelo mais simples. Água de coco, uma água aromatizada para estimular o consumo maior, uma água com limão, uma água com laranja, coloca um hortelãzinho ali, a água fica um pouco mais saborosa e você acaba consumindo com uma quantidade maior do que o habitual, né? A Clara questionando aqui uma questão, né? A água com gengibre, que a gente vê muita gente consumindo, de fato é saudável? Para que serve? Bom, água com gengibre é dessa parte de água aromatizada que eu acabei de citar. O que acontece com o gengibre? Ele é um alimento funcional. Então, ele funciona no nosso organismo. Então, se você tiver um consumo excessivo, vai te fazer mal, Clara. Se você tiver uma pressão alta, porque o gengibre, ele já ativa, né, no organismo as células que vai fazer com que você queime. Só que assim, o seu metabolismo vai acelerar, você vai aumentar a sua pressão, você vai ter um gasto energético maior, então todo cuidado é pouco. Quer tomar água com gengibre? Não tem problema nenhum. Deixa 3 rodelinhas de gengibre na sua garrafa, só que você troca esse gengibre no final do dia. Não fica trocando toda hora, porque as propriedades vai passar para a água independente da quantidade que você colocar. Colocando muito, isso vai te atrapalhar. Que nem eu sempre digo, tudo em excesso faz mal. Tudo que é pouco acaba dando certo. Ficou ruim para consumir e você já sabe que não está bom, né? Você vê que tá excessivo realmente. Nessa questão aí, né? Você coloca dos 2,5 litros e tal. Eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo que não passa nem de 1. É bem complicado. Lá no consultório mesmo o pessoal fala, ai, Michele, é muito difícil beber água. Vai mudando a rotina de pouquinho em pouquinho, deixa um copo d'água do lado, uma garrafinha. Sempre oriento nessa parte da água aromatizada. Coloca um hortelãzinho, uma laranja, deixa ali, porque você olhando para o copo, você acaba bebendo, não tem jeito. Aí você olha e fala, nossa, ela vai pegar no meu pé, né? E nem todo líquido hidrata, é bom ter isso na cabeça, né? Quando a gente pensa em refrigerante, na cerveja, etc., não ajuda a hidratar. Não. Agora, nesse calor, o consumo de bebida alcoólica, principalmente da cerveja, acaba sendo bem excessivo, né? Porque fala, nossa, uma cervejinha gelada agora nesse calor vai bem. Piscina, cerveja combina. Combina, né? Mas assim, tudo em excesso faz mal. O problema da bebida alcoólica, da cerveja em si, porque ela é um carboidrato vazio. O que acontece no organismo? Eu sempre falo isso para os meus pacientes e gosto que todo mundo fique ciente do que acontece. Por que no outro dia a gente acorda com aquela ressaca insuportável, aquela dor de cabeça? A cerveja acaba sendo um pouco diurética. Quando ela é diurética, ela começa a tirar o líquido do nosso corpo. Pode notar que provavelmente acontece isso com todo mundo, é inevitável. Você começa a urinar com mais frequência. As primeiras vezes a urina está um pouquinho amarela, depois ela já está transparente. Esse transparente não é sinal, nossa, estou eliminando todo o líquido do meu corpo. Sim, você está eliminando todo o líquido do seu corpo, mas não o que você já consumiu. O que você já consumiu já foi naquela urina amarela. O que você está perdendo ali é líquido interno. Como os nossos órgãos têm muito líquido, você acaba eliminando, por causa do álcool, essa substância do nosso organismo. Por que dá aquela ressaca, aquela dor de cabeça insuportável? Porque o nosso cérebro ele é composto com a maior parte de líquido. Então, o que acontece, Luciano? A cerveja em si, ela acaba tirando o líquido do nosso cérebro e no outro dia a gente acorda com aquela vontade insuportável de beber água e aquela dor de cabeça. Por quê? Está desidratando, realmente. Então, o consumo, quer beber a cervejinha? Bebe, cada um copo de cerveja, um copo de água. É difícil? É, mas não é impossível, né? Já que quer beber, bebe com consciência. Nós falávamos no intervalo aqui, a pergunta do Igor, né? Também a questão do cuidado com os alimentos nesse período quente, em especial alimentos crus, maioneses, entre outros. É complicado nesse período de calor, Luciano, essa parte dos alimentos muito manipulados. Porque no calor, a proliferação de bactérias é muito maior, né? Então, tem que pegar um lugar bem asseadinho mesmo, em questão de higiene. Esses alimentos crus que a gente come em questão de peixes, comida japonesa, essas coisas tem que ser um lugar muito bem, assim, específico, onde que você confie completamente. Porque em questão de intoxicação alimentar, nesse período agora do calor intenso, é bem complicado. Mas também a gente vê que é isso, né? São comidas
que a gente utiliza muito nesse período, por isso tem que redobrar o cuidado com o processamento. Com certeza, com certeza. Todo cuidado é pouco, né? A Cláudia aqui naquela questão, né, para legumes, verduras, a história do hipoclorito na água por um período é fundamental. Sim, 20 minutos, né? Deixa lá, faz a higiene, lava, coloca lá de molho 20 minutinhos, depois faz a lavagem novamente, tira todo aquele produto para poder depois consumir. Não precisa comer com aquele gosto de cloro. Não, pelo amor de Deus. Para ter certeza aí que tá saudável. Nesse período, o Ricardo perguntando, né, o que a gente deve evitar? Ó, os alimentos muito pesados, tipo a feijoada, que você queria comer agora no início desse programa, uma lasanha, esses alimentos mais pesados mesmo, porque vai te dar uma má digestão, a digestão acaba sendo um pouco mais lenta. Consumo excessivo de sal, porque vai te ter uma retenção hídrica, o sódio em excesso te faz mal. Consumo em excesso de açúcar também acaba te atrapalhando, porque agora no calor, o inchaço do nosso corpo é natural devido ao calor. O organismo reage de uma maneira de proteção. Então, fala, nossa, meu pé está inchando no final do dia. É uma retenção hídrica devido ao calor excessivo. O que você pode melhorar? Água. Bebe água, vou beber água, vou inchar mais. Não, você vai eliminar mais líquido, então você vai conseguir com que isso saia mais fácil. Então, todos os alimentos pesados, agora que você conseguir evitar, Cláudia, é melhor. Nesse caso, também a gente tem essa questão muito da rotina, né, a pessoa está acostumada com aquela refeição, varia pouco o cardápio, né, o que também já não é muito saudável, mas tem que estar pensando nisso, né, olha, alimentos mais leves, com um cuidado melhor na produção desses alimentos em função do calor e com conservação desses alimentos. Com certeza, como nós nutricionistas todas orientamos, aquele prato bonito, colorido, é difícil mudar a rotina das pessoas, a praticidade de pegar um alimento pronto lá na prateleira do mercado é muito mais fácil, mas é que nem eu sempre falo, assim como tem aquele alimento pronto, também tem a parte do varejão, que vem os legumes até picadinho, as verduras todas lavadinhas, que pode facilitar muito. É questão de hábito. Todo começo é difícil, depois que virou hábito, você consegue levar numa boa. Então, em questão de grelhar um pouquinho mais, atingir a temperatura adequada dos alimentos na hora de cozinhar, fazer o cozimento adequado para que perca todas as bactérias, a lavagem adequada dessas verduras, desses legumes, as frutas também devem ser lavadas. Então, tem que levar em consideração isso. Gasta um pouquinho mais de tempo? Gasta um pouquinho mais de tempo, mas isso acaba fazendo com que você seja uma pessoa mais saudável e evite um monte de riscos para o seu consumo, né, a sua alimentação. O Maurício está colocando aqui, né, que ele ouviu falar que quem faz atividade física pode comer doces após o exercício, doce de leite ou doces com mais proteínas. Ele pergunta se isso procede. Bom, Maurício, o que o pessoal tem utilizado bastante tem sido as paçocas proteicas, mas tem uma redução de açúcar aí. Porque, assim, a proteína após o exercício, ela estimula a recuperação muscular. Então, não é um doce de leite com bastante açúcar que vai fazer com que isso melhore o seu desempenho e a recuperação muscular. A proteína em si ajuda, doce de amendoim, essas paçocas que o pessoal tem utilizado. Mas quanto menos açúcar, melhor. Porque o açúcar a gente usa, o carboidrato, na verdade, a gente usa no pré-treino, né? Para que você gere energia durante a atividade física. Pós-treino não vai ter um resultado muito adequado para você, açúcar vai começar a fazer com que você ganhe um pouquinho mais de gordura também. Eu não acho conveniente total, assim, o açúcar em si. Mas a paçoca, essa parte proteica, sim. Mas quanto menos açúcar, melhor. Perfeito. Sempre nessa ótica de pensar todo o processo, né? Sim, pré-treino, treino, pós-treino. Porque às vezes as pessoas falam assim, não vou comer, vou lá de jejum, nada contra quem faz, mas eu como nutricionista não recomendo. Cada um tem o seu princípio de trabalho, mas assim, o organismo ele precisa, né? Os picos de glicemia que tem no organismo durante a atividade física, tudo que acontece dentro do seu metabolismo enquanto você está fazendo esse procedimento de atividade, deve ser levado em consideração, né? Porque acaba tendo aquelas quedas de pressão repetindo. As pessoas falam assim, nossa, passei mal lá na academia hoje. Alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, né? E tem essa questão mesmo, né? De não pensar o todo da obra, né? Eu não estou tendo resultado, eu estou fazendo tudo certo. Aí quando vai avaliar,
ou pré ou pós-treino, ou alimentação da rotina, está um desastre. Tem que levar tudo em consideração. O tipo de exercício que você está sendo realizado, o tipo da sua alimentação, não só pré e pós-treino, Luciano, mas assim, durante o dia todo, para que você tenha um consumo adequado de nutrientes, para que você consiga manter esse ritmo de atividade. Porque às vezes fala assim, nossa, Michele, tô lá, tô fadigando fácil, tá tendo cãibra, meu exercício lá pré-treino não está funcionando, minha alimentação pré-treino não está funcionando. Mas a gente tem que ver o contexto de tudo, do dia todo, como está sendo realizada a sua alimentação, né? E sempre nessa questão prática aí de pensar o todo, pensar cada detalhe para ter o melhor resultado. Sim, sim. Se você treina de manhã, a alimentação à noite tem que ser boa. Não tem esse negócio de, vou acordar, vou comer uma alimentação lá que vai me sustentar o dia todo. É bom, o café da manhã é uma das refeições principais, mas à noite você tem que fazer com que o seu organismo trabalhe para de manhã você ter uma energia, né, para fazer a prática de atividade física com qualidade, né? Porque se for lá fazer, fiz e não estou me sentindo bem, parou pela metade, aí não está resolvendo nada. A Cláudia coloca, né, nesse período de calor excessivo, ela muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de se alimentar. Aí ela coloca o que isso pode trazer de prejuízo. Olha, Cláudia, você pode notar que você vai ter umas quedas de pressões, uma mal disposição, aquela sensação de cansaço. Então, assim, pega alimentos práticos, alguma coisa que você gosta de consumir, um suco natural de fruta, ou uma verdura, deixa uma frutinha pronta ali, algo que você consuma que seja leve. Não está com vontade de comer o arroz, o feijão, uma carne que você vai se sentir um pouco mais pesado? Come uma salada, coloca umas torradinhas, coloca uma batata um pouco mais trabalhada ali, que aí você consegue, tira o arroz, mas aí você consegue ingerir todas as partes de nutrientes que recomendados naquele período, né? Olavo aqui, né? Ele coloca qual a importância das castanhas em uma alimentação. Olha, Olavo, uma boa pergunta. As castanhas, ela tem selênio, e o selênio também são fontes de gorduras boas que ajudam no nosso organismo. Também são fontes de ômega 3, ômega 6, ômega 9, que é aquela parte de HDL no nosso organismo. Então, é muito bom você consumir as castanhas, fonte de gordura boa no nosso organismo. Gordura boa gera energia também pra gente, não só os carboidratos, né? E é um alimento simples, né? Que pode estar na rotina e que a gente não entende por que não está mais na rotina, porque você pode levar para todo lado. Sim, é praticidade, né? Mas é que o que o pessoal reclama muito. A castanha do Pará hoje, se você for no mercado, eu acho o preço muito abusivo. Tá R$140 o quilo de uma castanha do Pará. Como que você carrega todos os dias 3 castanhas do Pará para consumir? Tá certo assim, que existe a de caju, as amêndoas, que são um pouco mais em contas. Mas o grande problema do consumo das castanhas aqui no Brasil é porque o preço é muito alto, né? Isso porque é do Brasil, né? Imagina se não fosse. Exatamente. A Cleomira diz que tem hábito de tomar café. Ela pergunta se com esse período de calor pode fazer mal. Olha, Cleomira, 3 xícaras de café por dia. Que é a questão da cafeína também acelera o metabolismo. Sem açúcar, vira rotina, mas assim, que você consegue consumir. Por ser um alimento um pouco mais quente, às vezes você sente um pouquinho mais de calor e tudo mais, mas se você tem um hábito, não ultrapasse 3 xícaras de café por dia nesse período. Depois volta à rotina normal e tranquilo. E porque também a gente tem pouco hábito, por exemplo, do café gelado. Que amenizaria um pouco desse fator aí, né? Mas o pessoal não gosta, né? Café gelado é ruim. Se bem que tem certas culturas que faz exatamente o contrário, né? Quando a gente pensa em parte do Oriente, de uma maneira geral, eles tomam chás muito quentes para subir a temperatura corporal e não ser afetado tanto pelo calor da região. Para conseguir igualar, né, o organismo. Sim, que nem o pessoal, nem lá do sul, toma muito chimarrão. Mas existe, né, o tererê, que eles conseguem tomar no gelado, né, que ajuda bastante. O consumo de chá nesse período é um pouco mais complicado, porque o pessoal não tem o hábito de tomar chá gelado. O único chá que vai geladinho assim é o mate. Mas nesse período é legal consumir os chazinhos. Eles são mais diuréticos, ajudam nessa parte de retenção hídrica. Mas infelizmente a gente não tem o hábito, né, de todo mundo tomar chá. Chá hoje em dia é visto como aquelas coisas de, para que isso, né?
Mas eu sou a favor do chá, eu gosto de chá, meus pacientes querem me matar por causa dos chás, mas tem que tomar chá, gente. Não, e um chá, um mate gelado com limãozinho, nesse período, vai tranquilo. Tranquilo. Tem aqueles chás que vendem também gelado, que dá para consumir de boa. Nessa questão, né, que a gente já colocava, né, da hidratação, do consumo de mais líquidos dentro da dieta, etc., a Carla coloca também uma questão interessante, né, que seriam as sopas geladas, né, que também tem uma possibilidade aí, que você trabalha com legumes, etc., e que também vai muito do hábito. Sim, vai saciar, né? A sopa geladinha vai acabar saciando um pouquinho mais, em questão de falar, nossa, eu vou comer só a salada, eu vou comer só a alface, vou sentir fome. Sacia bastante, mas vai da cultura da pessoa, vai do hábito da pessoa. Porque se você pega uma pessoa que é apaixonada por sopa, é aquela sopa quentinha lá do inverno, e vai tomar sopa gelada agora, vai falar, que isso, né? Então é questão de hábito tudo é válido. Michele, Felipe aqui colocando, né, nessa questão que nós falamos da estrutura de alimentação ligada a exercício físico, ele coloca se tem que ter uma mudança em função do período. As pessoas, em especial, que estão consumindo as proteínas, os wheys da vida, etc. Sim, tudo é levado em consideração, Felipe. Depende do horário que você está treinando. O caso da alimentação antes também tem que levar em consideração, e a alimentação após também tem que ser levada em consideração para ver, tipo, depende do seu objetivo, se você quer perder peso, então está fazendo uma atividade física para perder peso, ou se você está lá fazendo uma atividade física para musculação, para hipertrofiar, tem outro tipo de alimento, tudo depende. Você é um esportista, pratica uma atividade física, vai lá, pedala, faz os treinos excessivos, tem que ter uma alimentação que vai ter que adequar isso aos seus gastos energéticos que você está tendo durante a atividade física, né? Falando em energético aqui, né, Juliana, com uma pergunta fantástica aí, né? Nesse período a gente nota as pessoas consumindo muito geladíssimo, aquele caldo de cana. É uma bomba de glicose. Muita. É gostoso, né? Vai lá, saudável, prático, mas é glicose, né? Glicose pura. Glicose geladinha. Então você tem que pensar que isso, ele vai, num primeiro momento parece refrescante, porque está geladinho, etc., mas ele vai gerar energia que vai gerar... Sim, se você consumir e não for fazer nenhuma coisa que você queime, isso vai ficar ali, vai fazer um estoque no organismo. Porque tudo que você não gasta, fica ali. Nosso organismo, ele é muito inteligente e ele entende assim, ó, na hora que você para de comer, não vou comer porque eu vou emagrecer. Não, seu organismo entende que ele está com uma deficiência de energia, então ele vai guardar, ele vai fazer reservas. Você tomando o caldo de cana, tá lá, refrescou, não gastou energia, a glicose vai estar ali, vai estar formando o seu organismo. A glicose é energia, vai ter síntese de energia no seu organismo, gliconeogênese e tudo mais. Você vai lá, não consumiu, não gastou, consumiu, não gastou, vai ficar ali, vai ficar estocado, uma hora você tem que gastar. Não gastou, vai virar alguma coisa no seu organismo, normalmente gordura, né? E aí ele reitera a pergunta aqui, né? Aquele limãozinho ou abacaxi junto com o caldo de cana ajuda a amenizar esse efeito? Ou é só... Fica mais saboroso. É só um paliativo mesmo? Fica só mais saboroso. Não altera nada. Não. Né? A não ser que é isso, né? Você vai tomar 500 ml, você coloca 200 de limão, você já não vai conseguir consumir. A questão hoje dos alimentos já prontos, né? A Ivanilde pergunta aqui, né? Quando eu compro lá no supermercado aquele produto congelado, já pronto, o que ele tem de diferente do que eu faço em casa? É que, na verdade, assim, Ivanilde, na hora que você compra o alimento já processado, ele já foi cozido, já passou por uma cocção e está lá disponível há muito tempo, né? Tem um período muito extenso de validade, normalmente de 6 meses a 1 ano. Ele perde as propriedades. Conforme vai passando o tempo e vai ficando lá, as propriedades estão sendo perdidas. Se você faz em casa, você vai lá, pega a cenourinha, coloca lá no banho-maria, em caso de vapor. Você vai fazer um cozimento vapor. Você está mantendo os nutrientes do alimento.
A partir do momento que você congela na sua casa, que você fez, você vai consumir um pouco mais rápido. Entre 2, 3 semanas você vai estar consumindo. Então, a perca desses nutrientes não é tão grande quando você pegar um alimento processado já lá no mercado, que já está congelado, e tem todas as partes de conservação, né, que a fábrica, né, a indústria utiliza para que esse alimento fique bom na hora que você possa utilizar, né, na hora do seu consumo ele seja bom ainda. Então, em casa, tá em um período lá, um pouquinho mais tranquilo. Deixa lá, cozinha no vapor, congela, põe os pacotinhos separados, põe no congelador, depois consome. Gasta tempo? Gasta, mas depois vira rotina. Quando se pensa nessa questão aí da rotina de alimentação, né, é isso, a gente tem uma rotina e a gente acha que o tempo daquilo é o correto porque a gente se acostumou também com aquele tempo. Mas é muito fácil, Luciano, você falar assim, ó, não tenho tempo. É uma desculpa, eu não tenho tempo para isso. O tempo quem faz é a gente. Eu não tenho tempo de ir lá no mercado e comprar isso. Se você vai sair no mercado, vai lá comprar um alimento congelado, um alimento pronto, por que você não compra um que já está ali para você processar um pouquinho? O meu horário de almoço é rápido. À noite. Deixa um pouquinho, deixa mais ou menos preparado, só para você chegar lá já está prático. Mas à noite eu chego tarde do trabalho, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Adequa, 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, na hora que você vai ver é um mutante de horas que você já consegue se adequar melhor. Quando se pensa também nessa questão, né, de criar uma rotina nova de alimentação, às vezes é muito difícil, em especial no ambiente doméstico, que você está em casa e as pessoas têm outro hábito. Você não consegue mudar o hábito da família inteira e é difícil abrir a geladeira e ver aquilo que você não pode ou não quer mais, dando sopa. Isso também dificulta. É bem complicado porque, assim, se você está na família, né, você vai mudar, vai só você lá fazer uma reeducação alimentar. Acaba de início sendo bem complicado em questão de mudança. Eu sempre falo, os primeiros 15 dias não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas também não é impossível. Então, assim, começa, aí depois a sua mãe vai vendo que o resultado tá dando resultado para você, que você está se sentindo melhor, sua alimentação está te fazendo bem. Ela fala assim, nossa, legal, gostei disso daí. Normalmente, os pacientes falam, eu tomei esse chá, minha mãe quer tomar chá também, posso? Comprei esse alimento, posso comer também? Minha mãe pode comer, minha tia pode comer. É devagarzinho, não é fácil você pegar e mudar seus hábitos, né? Você chegar lá e falar, tira tudo isso, joga tudo fora e vamos comprar tudo novo. Não é fácil, não é fácil. Você precisa de tempo, você precisa se adequar, você precisa de disposição e você tem que querer. Depois disso, depois que passou os primeiros 15 dias, 30 dias, vai embora, você já leva, porque vira a rotina muito fácil. Você faz uma rotina, mas na hora que você muda, aquela que você mudou também torna uma rotina. Então, vai virando, devagarzinho e sempre. Quando se pensa na questão também desse período, a gente tem perdido muito a conexão com a alimentação de uma maneira geral. Um fator aí, para exemplificar isso, é frutas do período, né? A gente sempre tinha aquela história de frutas da estação. Hoje você vai no supermercado, você acha todo tipo de fruta o ano inteiro, você não tem mais essa conexão de agora é época de pitanga, agora é época de tal fruta. A gente perdeu um pouco isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu acho que vai muito de orientação também. Eu sempre falo, porque assim, o consumo dos alimentos da época agora é muito mais em conta, porque a safra é maior. Então, hoje, amora, jabuticaba, você vai lá no mercado e está muito mais em conta. Você vai comprar uma outra fruta que não está na época, e o morango agora está na época. Um outro exemplo, tipo, mesmo um morango, daqui uns 3 meses, em vez de você pagar R$1,99 no pacotinho, você vai pagar quase R$5, R$6 fora da época. Então, levar em consideração os alimentos da época é muito bom hoje em dia, porque você acaba tendo um custo-benefício bem melhor, né? Mas também é isso, né? A gente pesquisar para checar de fato que é da época. Sim, lá na minha página no Facebook eu sempre posto. Todo começo de mês eu posto todas as variações. Frutas, verduras e legumes para que possa ser consumido, para que as pessoas tenham esse hábito de verificar o que está sendo vendido. E tem uma coisa interessante que é sempre a gente pensar nesse consumo responsável aí do período, como por exemplo você coloca aí na sua página. Mas a gente também tem uma questão prática de muitas vezes, apesar do que está no mercado e do que está sendo anunciado, as pessoas perderam a conexão porque, olha, eu acho que se tem a fruta lá no mercado, ela é do período.
né? Mesmo eu pagando um pouco mais caro em função disso. Se tem determinado item lá disponível, ele acaba sendo um pouco mais procurado, vou dizer assim, porque está fácil, né? Fui lá, era tal fruta que tinha, eu não achei a do período. Mas normalmente tem bastante, né, do período, porque como a safra é maior, então acaba tendo consumo. Lógico que você vai no mercado o ano todo vai ter manga. Então você vai pagar um pouco mais caro, mas vai ter a manga ali. Então essa pessoa vai muito por assim, hoje eu não quero jabuticaba, eu não gosto de jabuticaba, mas tem o kiwi lá que tá R$15 o quilo. Aí ela fala, eu gosto de kiwi, tem kiwi aqui, então come. É bom comer frutas independente de ser da época, não. Mas é que nem eu te falei, o custo-benefício para os alimentos que é da época é muito mais. Você vai comprar um pacotinho de jabuticaba lá, que hoje está em torno de R$ 3,99. Numa outra época você não vai encontrar jabuticaba e se encontrar o preço vai ser muito abusivo. Então, acaba sendo um pouco mais barato, né? A sua conta no mercado acaba sendo um pouco mais básica. O Igor, nesse período eu posso comer massas em que quantidade? Você pode comer, mas assim, em menor quantidade. Eu sempre oriento, que nem assim, eu gosto muito das massas de arroz, que nem aquele bifum, não sei se você já comeu, Igor. Ele é muito prático, é um macarrãozinho japonês, que você cozinha lá na água, tipo o miojo, ele é super rápido, e você faz uma salada com ovos, presunto, uma azeitoninha. Procura na internet aí, super facinho, a receita dele. Põe um limãozinho, vira uma salada super gostosa, uma alimentação muito mais leve e não deixa de ser massa. Você vai comer, mas você vai ter uma saciedade, tranquilo, e a digestão é muito mais rápida, você vai se saborear melhor com esses alimentos um pouco mais leve. É que normalmente a gente coloca isso, né? A gente coloca a massa como prioridade, né? Então é massa, um pouquinho de molho só, uma coisinha para dar cor e está ótimo, né? Não, você pode complementar e fazer que o recheio e os outros itens ganhem também mais volume no prato aí, deixando mais leve para as necessidades que se tem. Com certeza. Também nesse sentido, né? A gente falou muito no começo a respeito de hidratação, e a Elaine coloca isso, né? Ao pensar na questão da hidratação, ela diz que viu várias matérias a respeito da água na cabeceira da cama, né? Tomar ou não tomar, deixar ou não deixar. Ela pergunta dos benefícios e complicações disso. É que, na verdade, assim, é que nem eu falei no início, você deixando a água ao seu ver, na sua vista, você vai tomar. Muitas vezes as pessoas relatam assim, na correria passou e não bebeu água. Você deixando na cabeceira, você deixando do lado do computador, você deixando onde for, se você consumir de pouquinho em pouquinho durante o dia, ótimo, você está consumindo. Mas também, eu falei, 2,5 litros de água por dia. Você não vai pegar 2,5 litros de água numa sentada e tomar esses 2,5 litros e falar, não, bebi a água do dia. Não é assim que funciona, né? Então, você vai ter que ir fracionando durante o dia. Toma um copo aqui, põe limites, põe metas de dia de água. Você toma 5 copos de manhã, 5 copos à tarde, 5 copos à noite. Não necessariamente 5 copos, mas você coloca a sua meta. Para quem não bebe nada de água, já ajuda muito. Vai mudando e tudo. A Lilian, parabenizando pelas colocações aí, e colocando o seguinte, né? Nesse período, quando a gente pensa nesse período quente, a gente também tem uma questão muito, né, de piscina, alimentação junto, churrasco e etc. Ela pergunta dos cuidados nessas combinações. Obrigada, Lília. Assim, em questão do sol, né? Existem muitos alimentos que facilitam essa absorção de beta-caroteno, né? Que a gente tem na hora que você está tomando o sol lá, vitamina D. Em questão dos beta-carotenos mesmo, você consumir uma cenoura, um alface, uma beterraba, ajuda muito na fotoproteção. Você não precisa se matar lá e falar, nossa, vou me encher de fator 60 de filtro solar. Existem os alimentos que também te dão esse benefício. Os licopenos, tomate, tudo vermelhinho, morango, ajuda muito nessa proteção. É que, na verdade, ninguém leva em consideração que os alimentos é fonte de vida, né? Que tudo tem um benefício. Você vai lá, vou passar protetor que eu estou me protegendo. Sim, você está se protegendo com o protetor lá na piscina. Mas faz uma cenourinha no limão, em vez de ficar lá se matando na carne no churrasco. Faz uma saladinha de alface mais complementada com palmito, tomate, que aí você consegue ter uma alimentação mais leve. E dá para se fazer, né? Muito. Acho que isso é a questão, né? De se começar a pensar na rotina e
fazer isso. A gente falava também ao longo do intervalo de uma questão que não está ligada à alimentação, mas à proteção, que é o protetor solar enquanto rotina, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas produzindo bronzeadores, né, e usando alimentos, urucum, óleo de alguma coisa, refrigerantes, enfim, né, correndo um risco enorme. Sim, muito. Esse negócio de misturar esses alimentos prontos, esses produtos prontos, refrigerante, passar na pele e sair a exposição do sol, é muito perigoso, muito mesmo. Mesmo o óleo lá, o óleo com urucum que você coloca, você acaba se expondo mais, porque você não tem uma proteção. Aí você fala, vai ficar queimadinha. Hoje a incidência de câncer de pele é muito grande. Ninguém para ver os dados que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, assim, a exposição excessiva ao sol também faz mal. Fala, vou tomar vitamina D. Sol é vitamina D. Mesmo no período de vitamina D que você toma, que são os sols um pouco mais fracos, lá das 10 horas, que você fica 30 minutos, você já está expondo, você já está tendo uma quantidade de vitamina D benéfica para o seu organismo. Mas tudo em excesso faz mal. Se você não ficar lá, depois das 10h30, meio-dia, por exemplo, vou tomar vitamina D meio-dia, você já está se expondo demais ao sol, no sol muito intenso. Então, não é bem assim que funciona. Como eu sempre digo, tudo em excesso faz mal. Nesse período da manhã, pode-se tomar um solzinho sem proteção, porque exatamente vai estimular isso, mas você tem que ter muito cuidado também. Sim, um período curto de tempo, né? Porque agora existe o fator de exposição, como é que chama? UVA e UVB aí. Isso, de proteção muito. Aí você vai lá, se expõe demais e acaba não se protegendo, acaba sendo um pouquinho mais maléfico. Se você tem incidência na sua família com câncer, evita. É bom evitar, né? Falando nessa questão também, né, você toca nos alimentos que ajudam nesse processo de proteção da pele aí, que ajudam também a ganhar uma corzinha sem riscos. Sim, beta-caroteno, licopeno, ajuda bastante. Mas que a gente vê muitas vezes as pessoas exagerando, né, pega esse período e consome assustadoramente aquilo. Também tem que tomar cuidado. Sim, tudo em excesso faz mal. Até a cenourinha que está comendo lá para ficar bronzeadinho faz mal. Exatamente. Michael aqui, parabenizando também pela entrevista e colocando da importância dessa alimentação variada que você coloca, né? Mais do que isso, né? Além do período, para se ter também uma rotina de alimentação variada. Muitas vezes se fala de um cardápio variado, mas a pessoa tem uma variação de segunda a sexta, de segunda a sábado, e fica naquilo o ano inteiro, né? Não prova alimento diferente, entra numa rotina alimentar mesmo. Tem variação, mais uma variação dentro de um... Então, salada, né? Aquela coisa, né? Alface, tomate, cenoura. Não come outra coisa. É bem assim, né? Obrigada, Michael. Mas assim, no caso, é rotina, que nem eu falo, vai lá nos alimentos da época. Agora está na época de rúcula, vai lá e come bastante rúcula. Mas mês que vem está na época de alface, troca pelo alface. Couve, vai lá e come couve. É bom ter uma variação. O prato sempre bonito, sempre colorido. Em questão de custo, fica muito caro, Michele. Tem alimentos muito baratos no mercado, não precisa você vir lá e falar assim, não, eu vou comprar um palmito para pôr, porque o palmito ele é bom para isso. Mas existem outros alimentos que têm o mesmo benefício do palmito, que você pode verificar, sabe? É em questão assim, de ficar só arroz, feijão, carne e salada, que nem você falou, alface e tomate. Aí fica o ano todo só nisso, aí chega no final de semana, sempre tem uma massa. Aí fica nisso, de segunda a sexta, arroz, feijão, carne e tomate, uma redução mínima de fruta, porque muita gente não tem o hábito de consumir fruta. Aí chega o final de semana no macarrãozinho da avó de domingo e fica nisso. É muito bom lembrado, Michael, em questão disso, porque você tem que ter uma variação, você tem que ter... a gente tem uma disponibilidade muito grande de alimentos no mercado. Então, hoje você está com vontade de experimentar? Prova, vai lá ver se é bom ou não. Experimenta. Sorvetes, gelatinas e afins são recomendáveis para esse período? É bom, né? Fresquinho. Mas, um conselho meu de nutricionista, super gostoso, 30 dias sem açúcar. Pega a banana, congela ela, pega um morango, congela. Depois você vai lá, põe no processador, ele vai virar uma massinha. Você vai ter um sorvete saudável. Gelatina, pega gelatina sem açúcar. Vai lá, dá para fazer muito, aquele geladinho, não sei como é que todo mundo chama, aquele sacolé, faz de fruta, de suco de fruta.
E vai variando, as crianças gostam nessa época, o consumo é bom. Vai consumir sem, Sem problema ao invés de nenhum. pegar aquele suquinho de pó e fazer o sacolé, faz com o suco da fruta Faz só com o natural. suco da fruta, fica mais cremoso, fica mais gostoso. Põe um leite desnatado lá, mistura tudo, você vê que não fica bom. Michele, eu quero agradecer a presença, parabenizar aí pelas dicas e esperar que a gente tenha cada vez mais uma rotina de alimentação saudável, pensando aí em todas essas possibilidades. Ah, com certeza, Luciano. Eu ainda espero que o mundo seja feito de reeducação alimentar, onde todo mundo tenha variação de alimentação e coma de tudo, né? Então, quem sabe um dia. Sem dúvida. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã. Logo após, fique sabendo com mais um Educador Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.